total. Bebida, drogas e vícios. O que isso atrapalha a felicidade? Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios, né? Olha, o filósofo que mais me inspirou para escrever Felicidade foi Epiteto. Né? Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria, é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento, para você ir para a segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Tá. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora Oscar Niemeyer. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por contador a dar com pau, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança, porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. E mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. Ele é honesto. Exato. Tem alguém que mandou alguma pergunta sobre o que a gente está falando? Não, na verdade tem algumas sobre TDAH, enfim. Vai falando os temas e aí a doutora escolhe aí. Tá, ó, tem uma que fala sobre o killerismo. Ela queria saber Killerismo? Killerismo e psicopatia. Olha, eu não sei o que ela está chamando de killerismo. Como escreve? Killer seria de serial killer. O killer, do serial killer. Isso, tá, killerismo. Nossa. Eu nunca tinha escutado esse termo. Não, também nunca Acho tinha. que ela inventou agora. Tá, vamos lá. O que ela quer saber? É o seguinte, ela falou aqui, doutora Bia, pesquiso sobre killerismo e psicopatia e sua obra é uma das minhas bases. Na academia há discussões sobre a possibilidade da psicopatia ser hereditária. O que acha sobre isso e se pode comentar, por gentileza? Abraços, a Paloma. E eu vou grudar também essa série que fez sucesso absurdo do... Dahmer, né? Dahmer. E aí? Olha só, ela queria saber a diferença do killer para psicopata? Para começar? E se pode ser hereditário? Não, com certeza, a psicopatia é hereditária. E o killerismo que ela está chamando seria o ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não ele tem mata. leve, não, o cara pode a maioria matar. Não mata. Ele tem leve, moderado e grave. O grave, mesmo assim, o grave, para ser killer, tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. Porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar, tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Entendi. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto, mas não necessariamente para você degolar, para você esquartejar, não necessariamente. Você pode usar para obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. O que ela mais perguntou, Lene? Genético. Isso. Sim, tem um componente genético. Tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. O genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. Então, assim, eu acredito... Eu não estava lá para ver. Mas eu acredito... Maior população escrava, né, do mundo. Exatamente, do mundo. E você vê o seguinte, aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? Os Capitão do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Só podiam ser psicopata. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né, no Pelourinho, por exemplo, botar ali naquela coisa... Eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim,
existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu estou dizendo, que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Claro. Entendeu? Aí tem o gene dali, não é que veio do negro, pelo contrário, foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era propriedade, o escravo era propriedade. Ele fazia o que queria. E a série? Então, muita maldade. Você assistiu a série? Eu não assisti, mas eu já conheci o caso. E aí? Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo, talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se... Eu vi entrevistas dele, original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava para poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura. O lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. O que fisicamente. O que acontece? Porque aqui não pega a parte motora. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa, totalmente. Dependendo da parte que você pega, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Tem um caso, esqueci o nome agora, daquele 1800 e alguma coisa, um funcionário de uma mina de carvão explodiu e a barra de ferro entrou na testa dele. Ele era um funcionário exemplar, é o Gage. Tem até imagem disso, cara. Dá uma procurada para colocar aqui. Phineas Gage, se eu não me engano. Aquilo entrou. E entrou pegando de fora, mas fez estrago bem no centro. A gente chama de região ventro. Aqui é frontal, aqui é ventro medial. Aqui você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava, que ele ia comandar. Mas isso não é assim, não é bem assim. O que acontece é que esse cara era um dos melhores mineiros. Era assim, um cara chefe de família, super gente boa, comandava todo mundo. Ele chegou no hospital com aquilo pendurado. Todo mundo achou que era que milagre, porque o lobo frontal não tem nada disso. O tempo foi passando, ele mudou totalmente o comportamento. Ele ficou um cara absolutamente promíscuo. Ele começou a se apresentar em circos, aqueles circos dos horrores, sabe? Ele fazia coisas inacreditáveis. Ele começou a beber, ele começou para prostíbulos. Ninguém reconhecia mais ele. Como aquele cara, aquele funcionário bacana que todo mundo admirava, entendeu? Paquito então, deve ter essa barra na cabeça, será que sim. não? Será? Vamos perguntar pra mãe dele. Tem o Paquito, senhora mãe do Paquito, ele tem algum comportamento... Ele bateu com a testa, alguma coisa que você fale... Pergunta pra doutora Ana aí, tem alguma coisa assim diferente nele, sim ou não? Ele é só o bigode estranho mesmo? É só o bigode mesmo, tudo normal, não bateu a cabeça.